Vamos ver se agora vai, né? Ah, agora sim. Agora vai. Agora vai dar certo, meus irmãos. Conectando lá com o pastor Valmir. Opa! Muito bem. Agora foi. Agora deu certo, né? Agora deu certo. Muito É do bem. senhor, Então, pastor Valmir. a paz do Senhor, pastor Luiz Ricardo, que bom estar aqui com você nesta live, hein? O prazer é meu. Quero já agradecer o irmão pela disponibilidade. Nós tivemos alguns desencontros de horários e outras questões, mas no final deu certo. Deu tudo certo. O importante é estarmos aqui, né, nessa live, discutir esse assunto aí. E acho que é a primeira vez que nós falamos, né, via eletrônica desta maneira, né? Nós já tínhamos Sim, conversado várias vezes e acho que nunca tínhamos ainda alinhado alguma coisa nesse sentido. exatamente. Pastor Valmir, né, de início quero agradecer, né, o irmão pela disponibilidade, pela boa vontade com que o irmão atendeu o nosso convite. Nós temos irmãos que estão chegando ainda, mas a gente já Sim, vai começando o nosso bate-papo. Tem muita gente que está nos acompanhando que já conhece o irmão, conhece um pouco do seu trabalho, do seu ministério, mas outros não. Eu vou fazer aqui uma breve apresentação, fazer uma leitura sucinta aqui do seu currículo, até porque se fosse ler tudo a gente ia sim. ficar aqui até o final da live. Mas Ah, depois o nada. irmão fica à vontade para complementar alguma coisa. Então, os irmãos que não conhecem, Tudo. Pastor Valmir ele é graduado em Direito pela Universidade de Cuiabá, mestre em Ética e Gestão pelas Faculdades Este, da Escola Superior de Teologia, lá de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. É especialista em Direito Agroambiental pela Universidade Federal de Mato Grosso e pós-graduado em Estado Constitucional e Liberdade Religiosa pela Universidade Mackenzie, Universidade de Coimbra e Universidade de Oxford. Atualmente, o nosso irmão exerce funções de analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso, é professor universitário, foi diretor de assuntos acadêmicos da ANAJURE, que é a Associação Nacional dos Juristas Evangélicos, e atualmente é segundo secretário do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, do qual eu tenho a alegria e a honra de ser um dos membros. E o nosso irmão também é comentarista de lições bíblicas da CPAD para a classe de jovens. A última revista que o irmão escreveu, comentou, se não me falha a memória, é essa daqui, A Razão da Nossa Esperança. É, Essa mesmo, essa né? mesmo. Nas cartas de Isso. Pedro, tem aqui o livro de apoio dela também, que nós Muito estudamos no bem. terceiro trimestre do ano passado. E dentre os livros que o nosso irmão já escreveu, nós temos aqui Entre a Fé e a Política, Isso. da CPAD, e temos o livro que é de onde nós vamos abordar o nosso assunto, o nosso tema dessa live, que é o cristão e a universidade também pela CPAD. Perfeito. Pastor Valmir, além dessas funções e atribuições que o nosso irmão tem, mais o que o irmão gostaria de acrescentar? Não, basicamente é isso daí. Você fez um ótimo resumo, eu agradeço, né, pela gentileza desse resumo, além de dizer, né, das funções matrimoniais, né, sou casado e pai de um casal de filhos, né, uma bênção do Senhor poder ter todas essas atividades, mas também poder ter uma família que nos dá todo o apoio, né? Amém. E o irmão serve a Deus na Assembleia de Deus em Cuiabá, né? Exatamente, sirvo a Deus aqui na Assembleia de Deus em Cuiabá, onde também exerço atualmente, voltei agora mais recentemente, a trabalhar diretamente com a Escola Bíblica Dominical. Nunca deixei de dar aula, mas voltei a trabalhar na direção de Escola Bíblica Dominical, né, ministrando, fazendo a gestão, aquilo que o irmão já conhece, que é básico nessa área. Amém. Os irmãos que estão nos acompanhando, como eu disse antes do pastor Valmir entrar, os irmãos podem ir postando aí de onde os irmãos estão nos assistindo, é interessante essa interação. E também, se os irmãos quiserem postar algumas perguntas,
nós vamos tentar, ao final do nosso bate-papo aqui, selecionar algumas para o pastor Valmir estar respondendo para nós. Pastor Valmir, eu coloquei na chamada, na divulgação, o tema O Jovem Cristão e a Universidade. Na verdade, o seu livro é O Cristão e a Universidade. Até porque as universidades não são frequentadas apenas por jovens. Há irmãos também cristãos, servos de Deus, que já não estão na idade da juventude, da mocidade, vamos dizer assim, mas que frequentam a universidade. É claro que o nosso público aqui hoje ele é heterogêneo, mas o irmão fica à vontade nas suas colocações, né, em relação ao assunto, se quiser abordar o cristão de uma maneira geral na universidade. As duas últimas lives que eu fiz, quarta e quinta, eu fiz assim mais um bate-papo sem um roteiro. Para hoje, pastor Valmir, eu anotei aqui algumas perguntas, na verdade 9. Acredito que nós não vamos conseguir tratar de todas elas. Mas a primeira pergunta que eu quero fazer para o irmão, para dar aqui um start na nossa conversa, é a seguinte. Universidade, essa pergunta inclusive está no seu livro. Universidade é lugar de cristão? Essa é uma boa pergunta já para nós conversarmos a nossa conversa, né? Esse bate-papo aí. Realmente, há muita gente que acredita que não, né? Infelizmente, inclusive líderes religiosos que acreditam que a universidade ela não é lugar para cristão. Inclusive, uma das referências para isso, para essa conclusão, é a utilização, talvez nós vamos abordar isso mais posteriormente, mas uma das afirmações ou argumentos que geralmente é utilizado é de que, invariavelmente, cedo ou tarde, é possível que o cristão, ou principalmente o jovem, ele abandone a fé quando ele entra ou ao entrar na universidade, utilizando aquelas pesquisas que são utilizadas principalmente nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm esse costume de fazer muitas pesquisas, né, que apontam que pelo menos 60% dos cristãos que entram na universidade acabam se desviando, né? E esse desviar aí tem várias acepções. Pode ser um esfriamento na fé, pode ser um abandono somente da congregação, da igreja, ou pode ser realmente o abandono das verdades que até então eram cridas. Então, com base em dados desta natureza, geralmente há quem imagine que lugar não é lugar para cristão. Mas, sim, a universidade é lugar para cristão, é um ambiente que o cristão ele precisa estar por vários motivos. O primeiro motivo que eu elenco no meu livro e que eu acho importante destacar é que a universidade ela tem uma origem com fundamento cristão. Se nós pegarmos as primeiras universidades que foram criadas ali, principalmente na Europa, como a Universidade de Bolonha, a Universidade de Paris, as próprias universidades que foram criadas na Inglaterra, todas essas universidades elas foram criadas a partir de uma perspectiva cristã. Eu tive a oportunidade de estar na Europa, na Universidade de Oxford, então você percebe ali todos os elementos do cristianismo que estão envoltos ali. E isso tinha uma razão de ser, não é porque simplesmente alguém pode dizer, mas as primeiras universidades elas foram criadas porque a Igreja Católica ela dominava a sociedade na época e acabava impondo essa perspectiva. Sim, tem essa razão de ser também. Só que existia ou existe um ponto de partida teológico para isso, que é a ideia de que o homem ele foi criado por Deus e é um homem imperfeito, incapaz, e ele precisa da ciência exatamente para entender toda a revelação de Deus que foi estabelecida da sua própria criação. Então, a ideia de ciência ela foi criada dentro dessa perspectiva. Então, o primeiro motivo é exatamente uma questão histórica, né? O segundo aspecto que eu acho importante nós destacarmos que a universidade é lugar para cristão é que, ao entrar na universidade, o cristão ele vai estar se preparando
para exercer uma profissão, um exercício profissional, ou seja, né, um ofício, seja como advogado, como médico, seja como economista, administrador, não importa. E isso é muito importante, por quê? Porque nós precisamos entender que o trabalho, ele é um ofício muito importante e que através dele nós podemos também cumprir a chamada de Deus. Ou seja, nós precisamos entender a importância da universidade como esse instrumento social, como uma instituição social que nos prepara para o mercado de trabalho. E através da nossa profissão nós podemos glorificar a Deus. Basta nós olharmos para as Escrituras que nós vamos ver a Bíblia recomendando em diversas ocasiões a atividade do trabalho e fazendo sérias críticas, né, em relação à preguiça, em relação àquela morosidade, né, a falta de vontade de poder trabalhar. E o terceiro aspecto que eu acho importante, se quiser fazer uma parte... Só uma parte, porque senão depois a gente acaba perdendo a oportunidade. A profissão, a vocação profissional, ela pode e deve ser o exercício de um ministério, é mais ou menos essa colocação? Exato, com certeza. Porque para isso, eu falo bastante sobre esse tema. Um capítulo trata exatamente sobre esse assunto aqui no livro. Há uma perspectiva, uma ideia que paira na mente de muitos cristãos, que a ideia de chamada ela está restrita à atividade eclesiástica e puramente religiosa. Ou seja, aquela ideia que Deus chama algumas pessoas para serem pastores, outras para serem cantores, evangelistas, enfim, por aí vai. Só que essa é uma visão muito estreita do que seja a chamada de Deus. Primeiro que nós temos uma chamada geral, que todas as pessoas receberam essa chamada, só que nós precisamos entender também que nem todas as pessoas têm uma chamada ministerial. Talvez nem todos terão a chamada para exercer essa atividade eclesiástica ou puramente religiosa. Mas precisamos entender que o trabalho ele pode ser um instrumento do exercício dessa chamada divina. Nós temos um exemplo claro nas Escrituras que eu gosto geralmente de mencionar, que é o exemplo de Bezalel e Aholiabe, que são aqueles artífices que vão preparar todos os materiais para a construção do tabernáculo. A visão espiritual, o chamado religioso, era para Moisés, a quem cabia dar a planta ali daquele tabernáculo, mas a construção, colocar a mão na massa, né? Porque eles receberam, a Bíblia diz que eles receberam a sabedoria e inteligência da parte de Deus para realizar aquela atividade. Então, é nesses termos. Então, precisamos compreender isso. Há muitas vezes, e muitos jovens podem estar nos acompanhando agora, muitos têm esse dilema, né? Mas o que ter essa chamada de Deus? A chamada ela pode envolver um trabalho eclesiástico, e é muito bom se isso acontecer, porque a Bíblia diz que quem deseja o episcopado, excelente obra deseja, isso é muito bom. Agora, nem toda a obra de Deus, nem toda chamada se resume ou se restringe à atividade puramente eclesiástica. A pessoa pode ser utilizada, utilizando essa sua profissão como advogado, como eu mencionei, como médico. Imagine a importância de um professor como um canal de bênção. Imagine, né, um jornalista utilizando a sua profissão para divulgar boas informações, boas notícias dentro de uma perspectiva. É nesse sentido que nós precisamos considerar essa vocação. E olhando nessa ótica, pastor Valmir, nós podemos dizer, então, que não existe trabalho secular. Essa expressão é muito colocada, né? O que você trabalha no secular? Se você entender que todo trabalho é exercício de um ministério, ele deixa de ser secular e passa a ser divino, né? E passa a ser espiritual, ou com uma finalidade última espiritual. Perfeitamente, esse raciocínio mesmo, pastor Luiz Ricardo. Essa expressão, o seu trabalho secular, nós geralmente utilizamos esse bordão, né? O meu trabalho secular.
Porque essa expressão ela é baseada em uma dicotomia que separa a vida, como diria o Frank Schaeffer, né? E, e também a Nancy Pearcey e o Charles Colson vão ressaltar isso no livro E Agora Como Veremos. Essa afirmação de trabalho secular, ela parte dessa dicotomia, dessa separação da vida em duas esferas. Exatamente, essa é uma obra Só para não perder a fenomenal. oportunidade. Não pode, exatamente, não podemos perder a oportunidade. E essa obra me influenciou bastante, sabia? Uma obra que eu recomendo, realmente, eu cito ela no meu livro, porque ela mudou muito a minha maneira de pensar. Então, a compreensão que se tem é essa dicotomia. Eu tenho um pavimento de cima, né, e um pavimento de baixo. Existe uma ideia que onde está a razão, onde está o trabalho, e a outra área onde está a fé, o mundo do religioso. E geralmente se utiliza essa expressão ao mundo secular, fazendo uma separação, né? O trabalho, a política, a economia, o meu ofício e, por outro lado, eu tenho a minha vida religiosa, quando de fato nós precisamos entender que todas as coisas estão debaixo da soberania de Cristo, o direito, a academia e o trabalho, e tudo aquilo que nós fazemos, nós devemos utilizar para glorificar a Deus, de uma maneira mais direta, mas também canalizando para abençoar outras pessoas através de capacitações que nós temos, de habilidades, de conhecimentos que Deus nos deu, né, para implantar justiça, reduzir desigualdade social, enfim, ajudar as pessoas e a sociedade em geral. Perfeito. Pastor Valmir, retomando a questão da universidade, uma outra pergunta que também você responde no seu livro, e é a seguinte, até na sua primeira fala você deu uma pinceladinha nela. A universidade, ela desvia o cristão, o jovem cristão? Também é um outro mito nessa afirmação, né, que geralmente é feita, né, de que eu já tinha apresentado isso logo no início, baseado naquelas pesquisas, né? Só queria terminar uma resposta anterior para dizer que o terceiro ponto que é importante o cristão ir para a universidade é que a universidade ele pode ser também um campo missionário para pregar o evangelho e ganhar almas para o reino de Deus. É um mito dizer que a universidade ela desvia o cristão. Um autor norte-americano, um teólogo chamado Frank Turek, que é um apologeta, um apologista da fé cristã, ele levantou, fez apontamento de algumas pesquisas que foram realizadas nos Estados Unidos para dizer o seguinte, que um percentual muito parecido, muito semelhante de cristãos, mais especialmente de jovens, que não vão para a universidade, eles acabam também abandonando a fé, se afastando da comunidade, da igreja, após o término do ensino médio, mesmo não indo para a universidade. Ou seja, o que nós temos em relação à juventude é uma série de fatores que, quando ele chega nessa idade decisiva da vida, com 18, 19, 20, né, mais ou menos nessa época aí, é uma época que ele tem mais autonomia, ele tem mais liberdade. Geralmente ele entrou no mercado de trabalho, né, então ele tem mais capacidade de tomar decisões e às vezes ele pode entrar em uma fase da vida com vários questionamentos e pode entrar, inclusive, numa crise religiosa. Então, não necessariamente esse afastamento se deve à universidade, né? Há um conjunto de fatores que nós precisamos entender. É por isso que as igrejas precisam olhar para a juventude com muito cuidado, exatamente por conta de todos esses aspectos que nós estamos mencionando aqui. Obviamente que, embora eu não acredite que a universidade por si só ela desvie o cristão, ela seja o responsável, que ela seja o bicho-papão, etc. e tal, até porque o mundo em si, por si só, ele já oferece, né, desafios para os cristãos, nós precisamos entender, sim, por outro lado, que a universidade ela apresenta para o cristão alguns desafios muito específicos e que precisam ser tratados com cuidado. Os cristãos precisam ser preparados de várias maneiras para que, realmente, quando eles estiverem dentro desse ambiente, não tenha sua fé abalada, né? Então, acho que é mais ou menos nesse sentido que eu apresento essa resposta, seguindo aquilo que eu coloco aqui no livro.
Maravilha. Pastor Valmir, antes da gente prosseguir, deixa eu só dizer uma coisa que era para eu ter dito lá no início. Na live de ontem e de antes de ontem, nós tivemos muito problema com queda. Se caso, e geralmente é do meu interlocutor, se caso o seu áudio sumir, aí eu vou pedir para o irmão fazer a gentileza de sair e voltar novamente, ok? Tudo bem. Espero que não aconteça. Ok. Pastor Valmir, a próxima pensamento que eu queria trazer aqui é o seguinte. O irmão é um pastor pentecostal, membro de uma igreja pentecostal, escreve para uma editora pentecostal, mas o irmão também tem relacionamento próximo com irmãos de outras linhas teológicas, irmãos tradicionais, enfim. O que nós vimos ao longo da história, falando agora de pentecostalismo brasileiro, especialmente das Assembleias de Deus, sempre foi uma certa reticência ao estudo, à intelectualidade, ao academicismo, enfim. Como que nós poderíamos conciliar essas duas coisas? Porque há um estigma de que o pentecostal, vou usar até umas expressões aqui meio fortes, pentecostal é burro, é ignorante, só quer saber de poder de Deus, não quer saber de estudar, não quer saber de se aprofundar teologicamente ou mesmo academicamente em outros ramos do conhecimento. Como que nós podemos vencer esse anti-intelectualismo pentecostal? Veja, essa pergunta ela poderia dar espaço para mais uma outra live, né? Para nós discutirmos bastante sobre esse assunto. É o que eu disse, eu acho que nós não vamos conseguir abordar tudo aqui, mas fique à vontade para o senhor falar o quanto que quiser. Perfeito. Mas a pergunta é muito boa, né? Nós estamos aí com várias pessoas que estão nos acompanhando, né? Veja, o que nós precisamos considerar é que, historicamente, não é desconhecido por nós, que as igrejas pentecostais, elas surgiram nas camadas mais baixas da sociedade, né? Entre pessoas que não tinham uma ascensão social. Isso acontece nos Estados Unidos, isso vai acontecer aqui no Brasil. Então, é natural que quando nós temos o surgimento do pentecostalismo, as pessoas que fazem parte do pentecostalismo, da primeira, da segunda, da chamada terceira onda, e até bem recentemente, eram basicamente pessoas que não tinham, na grande maioria, eu estou dizendo na grande maioria, pessoas que não tinham acesso ao conhecimento formal. Então, nós precisamos, primeiro, entender que essas pessoas, e eu faço questão de dizer isso daí, que essas pessoas, apesar da falta de estudo formal, apesar de não terem ido para a universidade, essas pessoas fizeram muitas coisas pelo pentecostalismo, abriram igrejas, fizeram tantas coisas que, independentemente do conhecimento. Isso gerou, obviamente, por outro lado, um certo afastamento em relação ao estudo formal. E dentro disso foi se desenvolvida, dentro de uma teologia popular. O que é uma teologia popular? É uma teologia que ela não foi firmada dentro de uma perspectiva doutrinária e dogmática daquela confissão. Aquilo acabou se disseminando, portanto, a desnecessidade de uma universidade, de um estudo secular. Ou seja, criou-se a ideia, né, uma aversão à intelectualidade, entendendo que a intelectualidade era algo desnecessário, porque levava a pessoa a ser crítica demais, ser fria demais na fé, né? Ou seja, a pessoa não era pentecostal por ser intelectual. Então, esses mitos foram criados a partir dessa perspectiva. Agora, nós precisamos entender, e muitas vezes, essa cultura popular, é preciso dizer, ela foi embasada em interpretações equivocadas de alguns versículos bíblicos. Nós sabemos perfeitamente, como o versículo que é muitas vezes citado, né? A letra mata e o espírito vivifica, né? Esse é o campeão, né? Esse é o campeão, né? Ou então dizer que Deus ocultou essas coisas dos sábios e entendidos, ou quando utilizam a afirmação de Paulo, né?
acerca das vãs filosofias, e alguém vai dizer que não é preciso estudar filosofia. Ou seja, são interpretações equivocadas. O que nós precisamos entender é que a mente, a intelectualidade, ela tem uma importância muito grande dentro da vida cristã. Por quê? Primeiro que a mente, a inteligência, a capacidade de raciocínio, ela foi nos dada pelo próprio Deus e faz todo o sentido nós utilizarmos isso para glorificar a Deus. E eu geralmente, eu observo e cito que o homem que deixou pelo menos 13 documentos do Novo Testamento, o apóstolo Paulo era um homem de uma capacidade intelectual muito grande, que sabia lidar muito bem com os escritos do Antigo Testamento, mas tinha uma habilidade muito grande em relação à filosofia da sua época. E isso foi importante. Pode contribuir. Só uma parte. E além da utilização errônea dos versículos, dessa má interpretação, outra questão que se justificava e justifica até hoje é um jargão, né, evangélico de que Deus não usa os capacitados, mas capacita os que chamam. É um outro jargão, é uma outra afirmação que acaba se tornando a verdade no nosso meio. E Paulo que é exatamente ao contrário, né? É exatamente o contrário. Então, que pelo menos uma coisa não exclui a outra. Exato, e aí está o ponto que eu queria chegar, né? Quando nós compreendemos o conhecimento e a intelectualidade de maneira adequada, de maneira correta, nós vamos entender que a intelectualidade cativa do Evangelho, com humildade e com sabedoria, ela serve para glorificar a Deus. Alguém geralmente diz assim, mas quem tem muito conhecimento geralmente se torna uma pessoa soberba. Não necessariamente. Não necessariamente. Tem muitas pessoas que não têm estudo formal, mas se arrogam da sua própria ignorância. Para falar, olha, Deus me usa independentemente disso. Olha, isso é um tipo de arrogância também. O John Stott, ele tinha algo interessante que ele afirmava, que ele dizia, todo conhecimento que nós adquirimos deve nos conduzir a 3 coisas. Adoração a Deus, amor ao próximo e uma vida de santidade. Se nós entendemos intelectualidade como utilizar a nossa capacidade dentro da vontade de Deus e para a glória de Deus, nós estamos falando de algo que é positivo. E nesse aspecto, há um livro que eu cito aqui e que gostaria de recomendar a todos que estão nos acompanhando, que é o livro do Rick Nunes, Pentecostal de Coração e Mente. É um livro muito interessante para dizer o seguinte, para dizer que nós que somos pentecostais, nós não podemos desprezar aquilo que nós acreditamos, como o batismo do Espírito Santo, os dons espirituais, o fervor espiritual, mas não, mesmo nós acreditando nisso, nós não precisamos abandonar a intelectualidade, o estudo, a boa leitura. Quando nós temos a junção dessas duas coisas, aí nós temos realmente um pentecostalismo, que ele é um pentecostalismo inteligente, sábio, mas ao mesmo tempo é um pentecostalismo sempre renovado, porque nós vamos colocar em prática os dons e a virtude do Espírito Santo, né? Maravilha. Maravilha, pastor Valmir. Pessoal que tiver alguma pergunta, pode ir postando aí, que depois a gente vai tentar responder aqui. Pastor Valmir, dentro dessa linha ainda de intelectualismo, de estudo, de ciência, etc., a pergunta que eu queria fazer é a seguinte: é possível conciliar fé cristã e ciência? E se é possível, como? Isso é interessante. Aqui, quando nós falamos da importância da intelectualidade e até mesmo da lógica e da razão, nós estamos utilizando um pensamento que é um pensamento essencial para nós, né? O apóstolo Paulo, ele vai dizer, o Pedro, né, em uma das suas cartas, na primeira carta, que é o texto básico da apologética cristã, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, para nós estarmos sempre preparados para responder com mansidão e temor àquele que nos pedir a razão da nossa esperança. Então, é possível, sim, nós fazermos essa conciliação.
O que nós precisamos evitar, e é preciso fazer uma distinção entre o uso da racionalidade e o racionalismo. A racionalidade é a utilização da inteligência que Deus nos deu, né, submetendo a razão ao evangelho. Martinho Lutero ele falava, olha, existe uma distinção do uso magisterial da razão e o uso ministerial. Ele dizia, o uso magisterial da razão é quando a razão sobrepõe-se ao evangelho. E o uso ministerial da razão é quando o evangelho se sobrepõe à razão. Então, nós que somos pentecostais, nós não caímos em um racionalismo, até porque nós valorizamos bastante a ideia de experiência, né? Que é a vivência de Deus no dia a dia, dos dons espirituais. E dentro disso, sim, é possível conciliar espiritualidade, é possível conciliar religiosidade e religião com a perspectiva adequada da ciência, mas da boa ciência. E nesse sentido, quando eu falo aqui de boa ciência, eu estou falando de uma ciência que não é como pressuposto, ou que não utiliza um pressuposto básico de ateísmo, que desconsidera desde o início a existência de Deus. Porque nesse caso, é uma má ciência, que é uma ciência basicamente doutrinadora, e que não está em busca da verdade, mas ela está simplesmente também querendo criar pessoas que são seguidores daquele aspecto ou daquela linha de raciocínio. Então, a ciência bem compreendida, ela é essencial. Essa é a razão pela qual, como eu mencionei logo lá no início do nosso diálogo, que a ciência, quando ela foi criada, ela partia de um princípio essencial, que era, existe uma unidade, né? E existe uma diversidade. Aliás, a própria ideia, a própria palavra universidade, ela foi idealizada com essa perspectiva de encontrar unidade na diversidade. Mas por que encontrar unidade? Porque se partir do pressuposto que existia uma mente criadora, que era o próprio Deus. E daí nós vamos pegar grandes cientistas do passado, que a grande maioria deles acreditavam na existência de Deus, né? Uma frase que é muito comum se dizer que Deus nos deu 2 livros. Um livro que é a palavra de Deus, que é a Bíblia, e o segundo livro, que é o livro da própria natureza. E mais, por que é importante conciliar, e é possível conciliar boa ciência com teologia e com vida cristã? Porque a ciência, ela também depende de certos pressupostos que ela mesma não consegue provar através do método científico. Ou seja, ela também depende desses pressupostos. E esses pressupostos, ela vai ter que se valer de valores metafísicos que ela não consegue, através de tubos de ensaio, de métodos científicos, comprovar. Ou seja, ela vai partir de certas premissas. E de onde ela vai extrair essas premissas? Ela vai extrair essas premissas a partir de uma ideia de que existe um fundamento para todas as coisas. E quem fornece esse fundamento? A visão cristã vai fornecer essa visão. Então, é possível fazer essa conciliação, sim. Maravilha, maravilha. Muito esclarecedora a sua colocação, pastor Valmir. Eu queria entrar num assunto aqui agora, que é a questão, vamos dizer assim, do dia a dia do cristão lá dentro da universidade, lá no campus. O irmão citou aí anteriormente que as universidades, elas são campos missionários, e grandes campos missionários. Como que o cristão, o jovem cristão, vamos dizer assim, numa abordagem mais prática, como que ele pode evangelizar nesse ambiente cético, muitas das vezes hostil ao cristianismo, enfim, nesse desafio dele ali como cristão, muitos deles novos em idade, 17, 18, 19 anos, muitos deles longe de casa, morando em outras cidades. Como que esse jovem vai conseguir firmar sua fé ali, e não somente firmar sua fé ali, mas, de fato, ser um porta-voz do Evangelho de Cristo ali no campus, pastor Valmir? Ok, uma pergunta também muito boa, né?
Outra live. Logo lá no início, nós havíamos falado dizendo que a universidade ela não é responsável por levar uma pessoa ao abandono da fé. Não obstante, nós não desconhecemos os desafios que existem dentro desse ambiente. Existem desafios do ponto de vista intelectual e existem desafios do ponto de vista dos relacionamentos. Existem desafios em que nós temos o perigo de uma doutrinação ateísta, esquerdista, secularista que impera em muitas das universidades, inclusive universidades federais, que não aceitam qualquer fundo religioso, qualquer perspectiva cristã. E, além disso, nós temos também os desafios dos relacionamentos. Quando, imagine, né, um jovem, nós estamos falando para a juventude, ele com 17, 18 anos de idade, ainda sem muita experiência, sem muita maturidade, ele chega em um ambiente universitário totalmente desconhecido. Esse é o cenário, foi o meu cenário. Eu entrei na universidade com 19 anos de idade, embora já tivesse uma experiência profissional razoável naquele contexto, mas ainda muito inexperiente. Então, chegando na universidade, você tem convites, convites para o uso de drogas, você tem a prostituição está à disposição ali dentro da própria universidade, você tem os barzinhos, você tem os convites, enfim, existe uma série de fatores aqui, ou dentro desse ambiente, que realmente são difíceis para um jovem. E um dos aspectos também é quando ele chega dentro, às vezes ele se sente fora do seu habitat, né? Isso é muito comum. O jovem cristão, ele chega ali e fala, onde eu estou? Até acredito que hoje em dia nós tenhamos uma realidade diferenciada, porque nós temos uma grande quantidade hoje em dia de evangélicos, de jovens cristãos, inclusive pentecostais, que estão chegando nas universidades. Na minha época, quando eu fiz faculdade de Direito, só tinha eu como pentecostal e mais 2 batistas que eram da minha sala. Hoje a realidade é um pouco diferente. Mas mesmo assim, a grande realidade é que esses jovens ainda eles se sentem num ambiente que não é deles. Primeira coisa que o jovem, do ponto de vista prático, ele deve entender ao chegar dentro daquele ambiente é que ele está ali para estudar, para ter uma profissão, para se formar e para usar essa profissão para glorificar a Deus. Segundo, entender que pessoas que estão ao lado dele ali, apesar daquela aparência de capacidade, de soberania, que às vezes tem uma soberba, mas no fundo, dentro de sala de aula, há muitas pessoas que estão deprimidas, são usuárias de drogas, são pessoas que estão envolvidas em várias coisas que a vida delas está completamente destruída. Então, eu sempre digo que dentro desse ambiente o jovem ele vai ser questionado muitas vezes por seus amigos, por seus professores. Primeira coisa é ter uma humildade para dizer que a melhor apologética que ele vai fazer é através do testemunho de vida dele. Não adianta, eu vejo muito isso, quando se fala em evangelismo universitário, a pessoa acredita que ele precisa se preparar intelectualmente. O preparo intelectual é importante. A apologética é importante, nós podemos dizer aqui. Mas o preparo espiritual, aquela convicção de que está ali por um motivo, por uma razão, e que o testemunho dele é essencial para ele manter a fé dele, mas também para encaminhar outras pessoas para Cristo, é o ponto essencial. Segundo aspecto que eu julgo essencial aqui, importante de dizer. Hoje em dia, a própria forma de se fazer evangelismo dentro desse ambiente, ele mudou. O Timothy Keller, e eu cito no livro também, ele fala, olha, dentro desse ambiente, o mecanismo mais eficaz de você pregar a Cristo, além do seu testemunho, é fazer um evangelismo, ele chama de evangelismo 1 a 1. É pegar algumas pessoas, se aproximar de pessoas, se aproximar. Aqui está o ponto. Quando eu entrei na universidade, eu tinha ainda aquela ideia de que eu deveria me manter afastado. Obviamente, você se mantém afastado por algum motivo,
quando você percebe que aquilo está te prejudicando. Mas você tem que se aproximar das pessoas para ganhá-las para Cristo, para influenciar elas. Se o irmão me permite uma colocação, eu acredito que a gente Pode. o jovem cristão na universidade ele tem que se afastar das práticas pecaminosas dos colegas, mas não do Ótimo. relacionamento. Mas não do relacionamento. Muito boa, ótima colocação, é exatamente isso daí. As pessoas imaginam falar, eu vou entrar na universidade, eu vou sair cristão, mas vou me afastar das pessoas. Não é a perspectiva mais, né, a ação mais adequada nisso daí. Então, tem que se aproximar das pessoas, entender o que elas precisam, se elas precisam de oração. Porque quando elas têm essa perspectiva de quem você é, sabe que você é uma pessoa de oração, que você é um crente fiel, que você é um leitor da Bíblia, que você é temente a Deus, embora em algum momento ela te critique, né, desconsidere a sua religião, ou até mesmo te menospreze, quando ela passar pela primeira dificuldade na vida dela, ela vai procurar quem? Ela vai procurar você. Para você dar uma palavra para ela, para você orar por ela, para você ler um versículo para ela. Então, a melhor maneira de nós cativarmos as pessoas para Cristo, né, é exatamente dar esse testemunho e fazer esse contato individual. Na minha época ainda, dentro da universidade, eu entrei na universidade, parece tão antigo, né? Eu entrei na universidade em 98 e saí em 2003, já tem tempo, hein? Realmente o tempo está passando. Eu entrei em 99 também, viu? 99 saiu em 2004, então. Aí, final de 2003, né? Início de 2004. Então, naquela época, para você, pastor Luiz Carlos, nós tínhamos... Na nossa época não tinha nem Orkut. Exato, não tinha nada disso, né? Então, mudou completamente. Naquela época, nós tínhamos alguns grupos de evangelismo universitário. Aquilo foi muito importante para mim. E eu recomendo ao jovem cristão que entra na universidade que ele encontre irmãos na fé, que ele possa, né, se reunir, ler a Bíblia e pregar o Evangelho. Só que nós vivemos em um momento em que essa pregação coletiva dentro do ambiente acadêmico universitário, a melhor forma, talvez ela não seja tão eficiente, a melhor maneira é realmente o evangelismo, a conversa, o discipulado para com essas pessoas. Acho que essas pessoas, o papel do cristão dentro da universidade é ele ser utilizado como instrumento de discipulador. Eu acho que talvez seja essa palavra que seja a mais importante. Um dos jovens, inclusive, que está nos acompanhando aqui, pastor Valmiro Breno, ele, recentemente nós conversamos, ele está na faculdade e ele me disse desse desejo dele de fazer um discipulado lá com as pessoas. E eu acredito que ele esteja no caminho certo, realmente. Pastor Valmir, nós estamos já quase caminhando para 1 hora, passa muito rápido, daqui a pouco o Instagram derruba a gente aqui. Então, antes de eu pedir para o irmão fazer algumas colocações, nós temos 2 perguntas aqui, que é do Davi. Não sei se apareceu para todo mundo aí, apareceu? Apareceu, para mim apareceu. Como o senhor vê a atuação da esquerda nas universidades? Muitos cristãos têm dificuldade de ver como ela atua. Muito bem, Davi Martins. Boa pergunta, Davi. Obrigado pela pergunta. É aquilo que eu disse, né? Realmente, as universidades, principalmente as universidades públicas e as universidades federais, elas foram historicamente dominadas pela esquerda, né? Infelizmente, né? Principalmente as ciências sociais, né? Principalmente as ciências humanas e sociais, elas foram dominadas por isso. Acabaram adotando alguns teóricos que acabaram, né? Destruíram com a base intelectual brasileira, acabaram com o ensino, com a educação clássica, que partia de uma verdade absoluta, da inteireza, da integridade do homem, e foram desconstruir valores da cultura ocidental e estabelecer um padrão de esquerda, baseado numa perspectiva eminentemente política. Em resumo, basicamente é isso que nós temos, né? Então, realmente, esse é o problema. E a colocação foi muito pertinente, porque muitos jovens cristãos acabam não percebendo isso.
eles acabam adotando essa linha ideológica e às vezes acreditam que isso ela é adequada ou se adequa ao evangelho, e alguns chegam até ao cúmulo de dizer que a igreja primitiva era uma igreja de esquerda, uma igreja comunista, o que é um grande equívoco, né? Eu não estou dizendo aqui que a igreja, que a teologia cristã é de direita. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que a esquerda ela é completamente nociva para a vida cristã, para os valores cristãos, para o evangelho. O que é importante dizer acerca disso daí? É importante o cristão ser preparado, e aqui eu já coloco um ponto nesse aspecto, que é mais abrangente, para dizer o seguinte: daí a necessidade do jovem cristão ter um preparo apologético em cosmovisão cristã. Porque quando o cristão, principalmente o jovem, ele tem uma mente cristã, ele vai olhar para a economia, para a filosofia, para a sociologia, para a política e vai extrair quais são os pressupostos daquele professor, daquele teórico, para avaliar se aquilo se coaduna ou se choca contra o evangelho. Então, como é que nós acabamos com isso? O jovem cristão somente estará preparado se ele tiver dentro da sua congregação, dentro da sua igreja, um preparo que envolva não somente apologética, mas um preparo em cosmovisão cristã, para avaliar não somente a capacidade, os fundamentos da cosmovisão cristã, mas também as cosmovisões que estão por trás das afirmações da política, da economia e tudo mais. Basicamente é isso que nós poderíamos dizer sobre isso. Perfeito, pastor Valmir. Tem mais uma pergunta aqui do Vinícius. Como lidar com o jovem do século XXI? Não sei em que sentido que o Vinícius está fazendo a pergunta, né? Vinícius, né? Vinícius, é assim, mudou a forma de pensar. O jovem do século, que é a geração Y, e agora vai para a geração Z, são chamados millennials, não é isso? São aqueles que nasceram agora na virada do século, na virada do milênio, e que tem agora 20 anos de idade. Mudou completamente. Eu e o pastor Luiz Ricardo, acho que nós somos da geração X aí, salvo engano. Então, até a nossa mentalidade é uma mentalidade diferenciada, nós precisamos nos adequar em relação a isso. Então, em simples palavras, o que eu preciso dizer sobre isso daí? O jovem da atualidade, que pertence à geração Y e agora está chegando na geração Z, ele é multitarefa, né? Ele não tem grandes ideais de vida e infelizmente, às vezes, ele sucumbiu a um certo relativismo na atualidade. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos entender como o coração dele funciona e como a mente dele funciona para nós pregarmos o evangelho para ele e para nós demonstrarmos a relevância da fé cristã. Então, se eu posso resumir essa palavra, que daria uma outra live, eu quero dizer para você o seguinte, que o jovem da atualidade, ele quer menos teoria e quer mais aspectos que demonstrem a relevância da fé no dia a dia. E nós podemos demonstrar para ele que a fé cristã, ela funciona porque ela é verdadeira. Não é verdadeira porque funciona. Por isso, nós podemos dizer que a fé cristã ela é importante para a economia, ela é importante para a política, ela é importante para todos os aspectos da vida. Quando nós levamos esse tipo de mensagem para o jovem cristão que está na universidade, ele vai fazer uma conexão entre aquilo que ele aprende na igreja com aquilo que ele ouve lá na universidade. Porque se ele não conseguir ver esse vínculo, ele vai falar, para que serve isso daí? Então, o jovem do século XXI, entre muitas outras coisas, ele pensa a partir da perspectiva da relevância da fé. E a fé cristã ela é relevante para a sociedade, para o ser humano. Maravilha. Pastor Valmir, nós temos mais uma, não sei se seria uma pergunta, uma colocação, uma pergunta, do nosso amigo pastor Gunnar Berg de Andrade, que é o coordenador acadêmico da FETAD, também escritor, teólogo. É uma alegria ter o pastor Gunnar aqui conosco. A pergunta dele é a seguinte: a presente geração pentecostal de jovens é espiritualmente pronta para a universidade? O irmão acabou abordando isso um pouco lá atrás, né? Mas fica à vontade, pastor Valmir, e agradecer ao pastor Gunnar aí pela participação. Amém. Eu também quero agradecer ao pastor Gunnar. Satisfação poder receber a sua pergunta. Saudade de você, meu amigo, pastor Gunnar. Nós estivemos
algum tempo ele esteve aqui em Cuiabá ministrando. Pastor Gunnar, um grande amigo, né, vinculado à Itália ali em São Paulo, e filho do pastor Claudionor de Andrade ali da CPAD. Então, minha saudação, poder receber a sua informação. Pastor Gunnar, eu respondo essa sua pergunta, que é uma pergunta muito importante, com uma pesquisa que foi realizada nos Estados Unidos e eu acredito que ela espelha a realidade. Uma pesquisa apontou que somente 16% de jovens cristãos que estavam na universidade, eles se disseram preparados pelos seus respectivos ministérios para os desafios da universidade. Ou seja, 84% afirmaram que estavam despreparados em relação à vida universitária, em relação aos desafios intelectuais, em relação à falta de argumentos, em relação não somente a argumentos intelectuais, mas também esse aspecto da vivência, de aspecto que dizem respeito também ao trabalho. Então, de maneira muito direta, eu posso dizer que, infelizmente, a grande maioria, há muitas exceções, nós temos muitos jovens bem preparados intelectualmente, espiritualmente, etc. e tal, porque recebem um preparo não somente da igreja, mas eles também buscam se preparar, é importante dizer isso daí. A família se preocupa com isso daí, porque a responsabilidade não é somente da igreja, a família tem importância e o jovem também tem importância, tem a relevância e a responsabilidade de se preparar. Então, nós podemos dizer que sim, uma grande quantidade de jovens hoje não estão preparados para esse ambiente. Daí a necessidade de nós trabalharmos o quê? Trabalharmos esse assunto de maneira mais contundente, de maneira mais permanente nas nossas igrejas, voltado para a juventude, fazermos, né, trabalhos, seminários, lives como essa, ter o preparo teológico, né, que o senhor, inclusive, pastor Gunnar, que é um grande apologista da fé, tem um blog muito interessante, tem um canal no YouTube que é muito importante, ou seja, disseminar esse tipo de conteúdo para o nosso jovem. Mas dizer o seguinte também, o preparo apologético intelectual ele é muito importante, é claro, mas o preparo espiritual é sempre o ponto de partida. O básico da vida cristã, oração, leitura da Bíblia, né? Leitura da Bíblia e frequência à escola dominical. Então, como que a nossa juventude pode se preparar intelectualmente? Trilhando esses caminhos simples, mas que são milenares na fé cristã e que dão e que surtem efeito. Eu fui preparado na escola dominical e consegui manter a minha fé por conta disso daí. Né? Maravilha. Obrigado mais uma vez, pastor Gunnar, pela pergunta, meu amigo. Espero fazer uma live com você, viu, pastor Gunnar? Já deixa agendado. Já deixa agendado o pastor Gunnar aí, que é um ótimo professor teólogo de primeira da Assembleia de Deus do nosso Brasil. Eu já estou fazendo o convite para ele aqui em público, que aí ele fica mais apertado para poder aceitar meu convite. Maravilha. Pastor Valmir, nós temos mais perguntas, mas vai estourar o tempo aqui e vai cair. Eu apresentei aqui alguns livros do irmão. Apresentei aqui Entre a Fé e a Política, esse é da CPAD. Apresentei o Razão da Nossa Esperança, que é o livro de apoio da lição do terceiro trimestre do ano passado, que é essa daqui. E apresentei o Cristão e a Universidade, mas eu sei que o senhor tem outros livros. Tem o Graça Preveniente, não sei se está fácil de pegar aí para mostrar. Tem também o... Seguidores de Cristo. Exatamente. Não sei se está fácil de mostrar, mas se o senhor quiser falar sobre as obras, fica à vontade. Eu não tenho, porque as minhas acabaram aqui também. Então, tem a Graça Preveniente, que fala sobre soteriologia, né, Perspectiva Arminiana da Salvação, livro publicado pela Reflexão, em 2016. E o livro Seguidores de Cristo, que é um livro que foi um grande prazer escrever, que fala sobre vários aspectos de cosmovisão do cristão na sociedade, que foi um livro de apoio para a revista da Escola Dominical. Mas é exatamente isso, né? Eu queria dizer em relação à questão de livros, né? Dizer que o livro Cristão Universidade ele já vai para a 5ª tiragem agora, graças a Deus. É um livro que tem boa receptividade no Brasil, não somente para o público pentecostal e assembleano, mas também igrejas tradicionais estão adotando, seminários estão adotando, muitas igrejas estão adotando, o que
o que me deixa muito feliz, porque é um livro recomendado não somente para o universitário, mas para o pastor, para o líder, para o pai. Outro dia eu estive ministrando em uma igreja, aí os pais disseram, olha, o nosso filho ele foi para a universidade, mas a primeira coisa que ele deve fazer foi, como tarefa, fazer a leitura do seu livro, o que muito nos dignifica, né? E também, como você mencionou, o livro Entre a Fé e a Política, publicado pela CPAD em 2018, um livro que vai falar sobre política dentro de uma perspectiva cristã. Eu gostaria de recomendar também àqueles que querem aprofundar o estudo sobre esse assunto, é o livro Mantendo a Fé na Universidade, um livro escrito pelo Jay Badziewski. O livro ele foi publicado aqui no Brasil depois do meu, mas ele já tinha uma origem nos Estados Unidos, um livro também muito interessante. Um outro livro que eu recomendo a todos é o livro Inimaginável, que foi publicado, salvo engano, no ano passado, um livro muito importante que mostra a relevância da fé cristã para a sociedade, para o mundo como um todo, né? E também no meu livro O Cristão Universidade eu vou ter várias outras recomendações de literatura, de apologética, você já disse uma aí, que é o livro E Agora Como Veremos, Verdade Absoluta. Alguém falou O Cristão na Cultura de Hoje. São livros que realmente são recomendados, os livros de apologética do Alistair McGrath, livros excelentes. Apologética como o do William Lane Craig também é um livro altamente recomendado quem quer se aprofundar nesse assunto. Maravilha, pastor Valmir. Pessoal do Instituto de Direito e Religião está postando aí, né, confirmando a informação que eu dei no início, que o pastor Valmir é segundo secretário e eu tenho a honra de ser um dos membros aliados. E espero que nós tenhamos oportunidade de estar juntos em outras oportunidades, pastor Valmir. Mas fica aqui meu muito obrigado, minha gratidão. Essa live vai ficar salva nos stories por 24 horas, então o pessoal que assistiu quiser indicar para outros, vai ficar aqui nos stories do meu Instagram, pelo menos 24 horas, me parece que é isso, para quem quiser assistir depois. Meu companheiro, muito obrigado, que Deus continue abençoando sua vida, sua família, seu ministério, sua profissão, seu ministério como escritor. Espero que em breve tenhamos outras obras, outros comentários de escola dominical, e que a bênção do Senhor esteja repousando sobre a sua vida e sobre tudo que te envolve. Amém, pastor Luiz Ricardo. Muito obrigado pelo convite. Quero agradecer de todo o meu coração esse honroso convite. Agradecer aí a todos aqueles que nos acompanharam, né, tiveram paciência durante essa 1 hora, né, a todos esses que estão nos acompanhando. Saudação especial aos nossos confrades, aos membros do IBDR, Instituto Brasileiro de Direito e Religião, importante organismo, né, uma entidade de defesa de liberdade religiosa, a qual nós participamos, tanto eu quanto o pastor Luiz Ricardo. E sim, esperamos que ainda esse ano eu consiga publicar um livro, e o tema que eu quero abordar dentro desse assunto também, que é sobre pentecostalismo na esfera pública. Acredito que nós devemos publicar algo nesse sentido, porque realmente nós estamos chegando nessas esferas e precisamos fazer uma apologética, uma posição que esteja de acordo com aquilo que nós acreditamos. Que Deus abençoe a vocês. Já separa o meu, viu? Vamos separar sim, viu? Com certeza. Abraço, meu companheiro. Que Deus abençoe todos os irmãos, Deus abençoe o pastor Valmir, e foi muito bom ter todos aqui. Até a próxima. Espero que seja com o pastor Guna. Amém. Pastor Guna, confirma aí, viu? Que eu quero acompanhar por aqui. Só me avise o dia. Até mais, pessoal. Um abraço. Um abraço.